Pai querido, é um privilégio estar na sua casa, estarmos reunidos aonde o Senhor está, o Teu Espírito Santo está, pois foi Ele que nos trouxe. Queremos nos esvaziar completamente de todo o nosso ser, todos os nossos pensamentos errados, coração fechado, para que o Senhor verdadeiramente reine nas nossas vidas. O Senhor tem a liberdade, bendito Espírito Santo, de estar passeando entre nós e tocando nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está em nós e no nosso meio, pois o Senhor é onipresente. Então sabemos que o Senhor está dentro de nós, mas também o Senhor está passeando no meio da tua igreja. Que todos os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam atentos à tua palavra, pois ela é viva, ela é eficaz, ela nos corta, ela nos edifica, ela faz morrer o velho homem, para que tu cresças cada vez mais e que possamos ver a luz do Senhor resplandecendo mais e mais nas nossas vidas e alcançando os nossos familiares, alcançando todas as pessoas que chegam até nós. Nós somos instrumentos do Senhor, por isso, eis-nos aqui. Cresce em nós, Senhor. Toda a glória e toda a honra a Ti. E oro no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pois bem, os israelitas, povo de Deus, em certa ocasião, mais uma vez, fez mal diante do Deus de Israel. Agiu de modo errado, todos. E quando se age errado, há um afastamento, há um distanciamento das pessoas com Deus. Você pode ter certeza, se você orar, se você estiver em comunhão com Deus, você vai sentir Deus pertinho de você e você pertinho dele. Mas a partir do momento que você se envolve com coisas não abençoadas, das coisas que não vêm de Deus, você vai começar a se sentir distanciado de Deus. E aí alerta, porque se sentir um pouquinho afastado, dificilmente a pessoa pode voltar. É como mesmo uma coisa que eu aprendi desde quando conheci a Cristo, que existe uma grande fogueira, e se dessa fogueira for tirado uma lenha, um pedaço de uma lenha, que está lá no fogo ativo, e deixar ela de lado, ela vai diminuindo aquela intensidade até apagar completamente, e a fogueira está no seu auge do fogo. A fogueira são os irmãos reunidos. E quando se distancia, parece que tem fogo, mas vai extinguindo, vai se apagando. Aquele Jesus vai devagarzinho se distanciando, não Jesus de você, mas você de Jesus, até que apaga, depois é difícil voltar para a fogueira. Então é importante você estar no meio da fogueira, é importante você estar no meio da igreja, e não ser retirado. Deus fez tudo para que você ficasse no meio da igreja dele, no meio da fogueira dele. Não seja uma pessoa com falta de entendimento de sair da fogueira, porque apaga. Se não existir a comunhão, apaga. A brasa apaga. Por mais, ela está no meio, ela está fervorosa, ela sai achando que continua fervorosa. Não, por um período ela continua quente, depois ela se apaga. Por isso a importância de estarmos sempre juntos na igreja, a importância de vir para ver o filme, a importância de ir na confraternização, é importante ir na reunião de casais, e o que se fizer na igreja, porque é fogo, e esse fogo, que é o fogo
da sarça ardente não se extingue, mas ela passa a se extinguir se for retirada dela. E assim o povo de Israel se afastou, ficou distanciado de Deus e Deus deles. E sabe o que aconteceu? O diabo pediu e Deus permitiu que os inimigos do povo de Israel, os midianitas, atacassem a Israel. E prevalecia, o inimigo prevalecia. Quem é o povo de midianita? Midianita vem de Midian. Era um local, uma região, um território chamado Midian. E lá habitavam os medianitas, que era inimigo de Israel. E veja só o que aconteceu. Israel fazia plantações, tinha suas crias, ovelhas, seus burricos e tudo mais. Os midianitas se uniam com os amorreus, com os jebuseus, outros povos, e outros povos também, de outros nomes, e formou um enorme exército, um gigantesco exército, e de período em período atacava Israel. Sabe como eles atacavam Israel? Eles não matavam os israelitas, porque Deus falou assim: até aí eu não deixo tocar. Destruía as plantações, matava as ovelhas, matava os burros, e o povo de Deus começou a ficar fraco, começou a ficar desamparado, não tinha mais comida, porque eles voltavam a plantar tudo, e eles, o grande exército inimigo ficava só à espreita. Quando estava tudo pronto para colher, eles vinham e destruíam tudo. É igualzinho na data de hoje. As pessoas se afastam de Deus, a brasa começa a apagar, e o inimigo faz exatamente isso. De imediato ele não ataca, ele espera, e tudo que a pessoa produz, tudo que a pessoa faz, quando está pronto para colher, eles vêm e destrói na economia, destrói na saúde, destrói na família. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas se estiver ligado com Deus, isso não acontece, porque Deus não permite. As poucas pessoas, e quando nós lemos na Bíblia, pouquíssimos grupos de israelitas venceram grandes exércitos, porque Deus era com eles. Não importa a situação que você estiver, não importa o tamanho da sua guerra. Lembram-se que nós cantamos: você, mas Deus é a maioria, e você destrói todo um exército inimigo, porque você tem um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Pois bem, quando Israel começou a ver que estava naquela situação, que não tinha volta, estava sendo destruído aos poucos, os seus velhos doentes, as suas crianças não nasceram perfeitas, porque as suas mães não tinham mais leite, porque faltava comida. Olha a estratégia do inimigo: não matar, mas ficar levando desgosto, levar tribulações, levar angústia. É isso que ele faz, até que eles lembraram-se de Deus e começaram a clamar ao Deus de Israel. E Deus diz que Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. O ser humano é que abandona Deus, é que se afasta de Deus. E Deus, quando ouve um clamor, Ele está pronto. Nós temos, todos nós, de aprender e pregar isso aí fora. Deus não é estepe. Só se lembra de Deus quando está numa situação pior. Quando as coisas vão bem, tudo é maravilha. Trabalham, ajuntam tesouros na terra, esquece que a traça corrói,
e o ladrão rouba. E vão ajuntando o seu bel prazer de sair a fazer coisas e gastar aquele dinheiro que ganhou. Em todas as situações, não se lembram de Deus, não são gratos, não dão glórias a Deus, não se lembram de Deus nas mínimas coisas, e começa a achar que Ele consegue com a sua força. Ele que é o sábio. Ó, pobre verme que o homem é. Deus é Deus sem nós, mas nós não somos nada sem Deus. Em pouco tempo tudo vai se tornar em pó, tudo passa. E aí, Deus no seu tremendo, imenso, imensurável amor, foi atender o povo de Israel. Isso é importante, porque mesmo quando uma pessoa se afasta de Deus, se ela verdadeiramente se arrepender, ela pode clamar a Deus, antes que seja tarde. Busca ao Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. Não usar como estepe. Fica aí no carro, passeando com 4 pneus, rodando para lá e para cá. Fura o pneu para ver se você vai para algum lugar. Você pode ir mais um pouquinho só e você não sai mais do lugar. Com um pneu furado. Enquanto ele está passeando, viajando, seu bel prazer, ele não lembra de Deus. Ele não vai lembrar que no porta-mala dele tem o estepe. Ele nem lembra que existe estepe. E quando fura pneu, eu tenho estepe. E aí vai correndo o estepe para trocar, para chegar no destino dele. É o que acontece com certas pessoas quando se afastam de Deus. Acham que pode fazer tudo, sem Deus, nem lembra de Deus. Mas quando acontece algo, como aconteceu com esse povo de Israel, epa, eu tenho estepe, eu tenho Deus. Oh Deus, eu preciso tanto de Ti. E aí fica acordado de madrugada e chora. Oh, lágrima de crocodilo mentirosa. Porque Deus sabe, porque ele se agir, ele continua afastado de Deus. Então logo receba as bênçãos de novo. O povo de Israel fazia isso, mas nós não. Vamos estar sempre na fogueira, vamos estar sempre orando sem cessar pelos nossos queridos, aqueles que se afastaram, aqueles que nunca vieram, porque eles vêm, eles vão retornar enquanto há tempo. Quando o povo de Deus começou a clamar, quando Israel começou a clamar a Deus, Deus enviou um profeta para eles. E olha só o que o profeta diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Aqui, eu quero comparar com o que é hoje. Egito é o mundo. Os opressores do Egito, que era Faraó e os seus comandados, são os opressores da época, e hoje são o diabo que tipifica Faraó, e os demônios que tipifica os comandados de Faraó. Então aqui poderia ler, o Deus de Israel diz assim: tirei vocês do mundo, da terra da escravidão. Nós éramos escravos desse mundo, das nossas paixões, dos nossos enganos, dos nossos erros, das nossas concupiscências. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Nos drogávamos, bebíamos, roubávamos, adulterávamos, e tudo que não prestava. Eu os livrei do poder do diabo e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Ou seja, você tem o direito de pisar sobre Satanás e os seus demônios, você tem o poder sobre eles. Deus nos deu esse poder.
E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, vocês não me deram ouvidos. Deus fala através do profeta, Deus fala através do pastor, profeta de Deus. Deus os tirou da terra do Egito, tirou do mundo. E adorar os deuses dos amorreus, significa adorar o mundo, adorar as paixões antigas. Da onde ele tirou, quando Deus tirou o povo do Egito, tinha muitos povo de Israel que estava liberto e queria voltar para a escravidão, queria voltar para o Egito, igual hoje. Deus tira pessoas do meio do mundo, da imundícia, do lodo, e a pessoa depois quer voltar, virando as costas para Deus, não virando as costas para o mundo. Igualzinho esse povo de Israel aqui, igualzinho. E quando eles começaram a clamar a Deus, e esse clamar a Deus, com certeza, eles quebraram os seus corações, porque Deus sabe dos seus corações, dos nossos corações, não simplesmente de boca. Deus chamou um homem, para libertar eles. Um homem, um único homem. Como Deus chamou Moisés para libertar todo o povo do Egito. Como Deus chamou Abraão, que toda a gente foi salva por causa deste homem. Como Deus chamou um só homem, Jesus Cristo, que veio salvar a todos nós. Deus levantou um só homem, chamado Gideão. Gideão, quem era Gideão? Um homem simples, trabalhador à beça, e ele suava muito, porque quando o povo fazia todas as suas coisas e prestes a colher, vinham os midianitas e destruía. Gideão sofrera muito, aquele povo sofrera muito nas mãos dos midianitas. E quando Deus chamou Gideão, ele dá toda a instrução. E aí eu peço para você abrir Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então, lembram-se, o povo estava clamando a Deus, e Deus enviou o seu anjo. E aqui no versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão não era guerreiro. Quando nós clamamos a Deus, Deus envia o anjo dele, toca em nós que estamos meio surdos, ou muito surdos, totalmente surdos, porque nem a voz de Deus, nem a voz do Espírito Santo, nem a voz do anjo, nem a voz do pastor, de ninguém. E aqui o anjo do Senhor disse a Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Se vira aí para quem está do seu lado e diga lá: o anjo do Senhor disse a você que o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Nós somos poderosos guerreiros. Quantas lutas, quantas guerras. Se eu vier aqui contar para você as guerras, as lutas que eu passo, se eu chamar cada um de vocês, eu sei que você está numa guerra, mas o Senhor está te lembrando, você é uma poderosa guerreira. E quando Deus diz: sai de baixo, não é porque você é forte e grande, porque o Espírito dele habita em você. Versículo 13: Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Mas é assim mesmo que a gente faz, né? Olha, se Deus está comigo, por que acontece isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito?
Ah, como é interessante, é igualzinho hoje. Tem muitos midianitas que moram junto conosco, está dentro da nossa família, ou nas redondezas. E aí você vai e fala: Deus me tirou desse mundo, eu nasci de novo, eu sou outra pessoa. E o cidadão midianita só está te escutando, só te ouve. E quando vem sobre você uma coisinha desse tamanho, ele vai falar assim: aonde está o teu Deus que te tirou do mundo, que te salvou? Onde está o teu Deus que tirou você do Egito? É assim. É assim. Pessoas que às vezes a gente nem imagina, vem e joga um balde de água fria, movida pelo diabo, para ver se apaga o teu fogo. Mas eu quero te dizer, nós estamos no meio da fogueira, o fogo é muito forte, é inextinguível. Versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, ou seja, a minha família, o meu povo pequenininho, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Deus escolhe aquele que é o mais fraco, Deus escolhe o menor para salvar toda a gente, às vezes salvar toda a tua família. Quando a gente acha que é muito grande, se empapa todo, às vezes Deus não chama você, chama o menorzinho. Nós já vimos isso acontecer tantas vezes na palavra de Deus. Gideão não era nem um gigante, não era nem um poderoso. Ele tinha um clã, uma turma pequenininha. Ele era o menor da família dele. Lembram-se de Davi? Estava lá esquecido. Mas se agigantou. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Disse que ele era um poderoso guerreiro, não pelas forças dele, mas porque o Espírito Santo estava sobre ele. A mesma coisa com você. Você não é pequeno. Fica de pé, Alain. Você é pequenininho, perto do Deus Todo-Poderoso. Por isso que Deus chamou você. Fica de pé, ô pequena. Olha, Deus te chamou, você se torna grande. Amém? É assim mesmo. Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Ó Senhor, quem sou eu? Como posso libertar a minha família? Ó Senhor, quem sou eu? Como posso libertar todo o bairro, toda a cidade? Vai mais adiante no versículo 33. 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos. Ficou um exército gigantesco. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, todo aquele exército gigante de vários países se reuniram e se acamparam nesse vale, esperando o momento certo para atacar Israel. Era algo anormal, era algo impressionante. Agora observe o versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Ele até então se achava pequeno, mas o Espírito do Senhor tomou Gideão. Gideão se transformou, como também todos os apóstolos de Jesus Cristo. Eram covardes, viam o mestre fazer tudo
mas eram covardes. Fugiram, se esconderam na hora da crucificação do Senhor Jesus. As mulheres se mostraram muito mais valentes que os homens, porque elas acompanharam Jesus até o último e se declararam: eu sou seguidor assim de Jesus Cristo. Os discípulos, os apóstolos se esconderam, não abriam nem a janela para eles não serem descobertos, até que o Senhor morreu e ressuscitou, e o Senhor apareceu a eles e diz: paz seja convosco, e soprou-lhe o Espírito, e esses apóstolos covardes se transformaram em gigantes homens de Deus. Não amaram as suas próprias vidas, foram por todos os lugares que Deus mandava para levar o evangelho da salvação. O importante não era a vida deles, era a vida dos outros. O cristão tem que entender isso. A vida do próximo é mais importante que a sua. Se você não amar o próximo como a si mesmo, você não é filho de Deus. Você tem que se anular. Eu estou tão confuso. Vai passar o último capítulo da novela no dia que a irmã Marcela marcou, está aqui na igreja. A salvação é individual. Você escolhe. Se você assiste o último capítulo e o último sopro de vida é teu. Eu entro aqui na igreja hoje e vejo, eu que abri a porta, um cheirinho agradável, um cheirinho perfumado. E estava junto comigo a Larissa. Eu falei: Larissa, quem limpou aqui? Eu e a Cássia. Não foi a mãe dela, foi a Cássia. Fui eu e a Cássia. Falei: parabéns. Outro dia entrei aqui também, o casal Fabiana, Edivaldo, lavaram até, lavaram tudo. E outros irmãos, Manuel, Alice, enfim. Quem que mais limpa aqui? Larissa. Marcela? A Marcela não limpa direito. Mas você sabe, quero dizer para você, por muitos anos, a vossa pastora e o vosso pastor esfregou banheiro de igreja, limpou a igreja, encerou o banco, pintou, fez tudo. Que gratificante, que glória, que honra, para que os irmãos adentrassem na casa de Deus e se sentissem confortáveis. O que você fizer a um desses pequeninos, você faz a mim, diz o Senhor. Que honra! O meu primeiro trabalho na obra de Deus foi ficar na portaria. Eu amava, eu glorificava a Deus dia e noite, porque eu estava na portaria. Porque algum tempo atrás eu estava na portaria da casa do diabo, no centro de Candomblé, com 38 na cintura para recepcionar as pessoas. Era assim. Então Deus me tirou de um lugar que vocês nem possam imaginar. Quem era o vosso pastor, a vossa pastora, para a casa dele. Eu glorificava o meu pastor, eu glorificava os irmãos, eu glorificava eles e glorificava a Deus acima de tudo. Que honra era recepcionar os meus irmãos em Cristo, filhos de Deus, na casa de Deus. Quantas vezes a minha mulher largou meus 3 filhos pequenos para mim trocar a fralda enquanto ela limpava o banco da igreja, limpava a igreja. É uma honra. Eu sei que aqueles que assim o fazem, porque ama a Deus, porque eu fiz isso. Versículo 33. Já falei, versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta, Gideão, com toque de trombeta, convocou toda a gente para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, que era o clã dele, chamando-os às armas, ou seja, para a guerra, e também a Aser, Zebulon, Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus:
quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio. Oh, cabeça dura esse Gideão, né? O anjo foi falar com ele, o profeta falou com ele, e ele ainda fala para Deus: eu quero saber se o Senhor escolheu eu. Se fosse agora, eu dava uma micro na cabeça do Gideão. Oh! Quando chamei alguns irmãos para levar uma palavra, sim, você. Gideão disse a Deus: quero saber, olha só que audácia, né? Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Aí ele faz uma prova de Deus. Olha o que Gideão faz. Vê, falando para Deus, hein? Vê, colocarei uma porção de lã na eira, do lado de fora, num patamar um pouco mais alto. E se o orvalho molhar apenas a lã e deixar todo o chão seco, eu sei que o senhor quer que eu vá para a guerra. Olha que cabeça, acho que ele queria, vai ser impossível, eu vou pegar aquela lã, vou colocar lá, vou falar para Deus cair o orvalho e molhar só a lã, aquele potinho, mas tudo o resto vai estar seco. Eu acho que ele falou: vou fazer isso, porque Deus não vai conseguir molhar só a lã, e assim eu não vou. Desculpa. Aqui não é uma prova de Deus. Aqui não é uma prova. Tem muita gente que prega que isso daqui ele fez para provar Deus se era ele mesmo. Mentira! Ele fez isso para ver se Deus era poderoso mesmo, na esperança de ele não ir libertar. Ele disse antes: se é mesmo o Senhor que quer que eu vá. Ele já sabia, o anjo já falou com ele, o profeta já falou com ele, ele já sabia, mas ele queria ver. Vai ser impossível molhar só a lã e ficar tudo sequinho em volta. Seria a mesma coisa de eu pegar um pote de lã aqui, colocar aqui no meio e falar para o irmão Flávio: olha, irmão Flávio, pega aqui uma mangueira de água, esguicha para cima, cai toda aquela aguaceira, mas só pode cair na lã. O chão tem que estar sequinho. Pois Deus molhou só a lã. Mas o cara queria fugir desse chamado, igualzinho alguém que eu li. Jonas. O peixe. Tchum. Jonas queria fugir. Gideão era isso. Olha, gente, o Senhor mandou o anjo falar assim: olha, você vai tirar o povo das mãos dos midianitas. Poderoso guerreiro, exortou, e o cara querendo, por Deus à prova. Aí ele não se conteve: eu vou fazer mais uma vez, eu vou pôr a lã, Deus, agora só faz o contrário, molha tudo menos a lã, deixa a lã sequinha. Mas Deus fez. Aí não tinha por onde não ir para a guerra. Ele queria por tudo se safar. Mas Deus, quando chama, Ele capacita. Quantos de vocês estão aqui que não era capaz de trazer uma palavra? Agora tem que mandar parar de falar. Não é, Marcelo? Pronto. Aí, ele fez isso com a lã. Olha lá no versículo 39, disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Ele já sabia que estava provocando Deus. Deixe-me fazer só mais um pedido, permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Ei, cabeça dura, coração duro, não querendo ouvir a voz do Senhor.
Muita gente é assim. Então Gideão preparou-se para ir atacar os midianitas, mas o Senhor disse ao Gideão, veja só, para aí, Gideão, você convocou toda essa gente, tem gente demais. Ô Senhor, olha lá o exército que está acampado naquele vale, são vários países, todos os reis juntos, toda aquela multidão de inimigo vem atacar a gente, deixa eu convocar aquelas pessoas. Ele falou, não. Sabe por que Deus falou não para Gideão? Porque se ele fosse com aquela turma, e eram 32 mil soldados que Gideão conseguiu, se ganhasse a guerra, ele ia se empapar todo, né? Eu ganhei a guerra, eu sou todo poderoso. E Deus, já conhecendo o coração, e para mostrar mais uma vez o poder de Deus, não, você não vai com os 32 mil, não. Sabe o que você faz? Você pega, pergunta no meio dos 32 mil quem está tremendo de medo. Sabe o que aconteceu? 22 mil soldados meteram o rabo no meio das pernas e fugiram. Sobrou 10 mil. Gideão já começou a tremer. Só 10 mil? Só 10 mil? Olha aquela multidão de inimigos, só tenho 10 mil. E Deus se vira para Gideão e fala assim, e você tem muito? Como Deus? Você tem muito. Faz uma coisa, Gideão, pega aqueles 10 mil e vai lá no lago, na beira do lago, e manda eles beberem água. Eu quero ver como é que eles vão beber água. Gideão ficou sem entender nada. Pegou os 10 mil e até aí ele já começou a obedecer a Deus, por causa da lã, imagina. Vamos lá, os 10 mil comigo. Deus mandou beber água aí, bebam água à vontade. Sabe o que aconteceu? Os 10 mil, alguns faziam assim, ó. Aqui está o lago, fazia assim, ó. E os outros faziam assim, ó. Pronto, Deus resolveu. Por que resolveu? Porque aquele que se agachou e fez assim, o foco dele era água. E não via mais nada, não via inimigo. Mas aqueles que estavam de pé, ele estava saciando a sede e ao mesmo tempo vigiando. Jesus disse, vigiai, vigiai, olhos de águia. Aí Deus falou assim, quantos que beberam água das mãos? 1, 2, 3. Oh Senhor, só 300. Ah, é? Então pega os outros 9.700, manda embora. Você vai lutar só com os 300. 300 soldados. De 32 mil. Isso quer dizer também, você não se impressione quando você vê a igreja com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, porque é capaz de 30 subir, porque de 32 mil sobrou 300. Deus escolheu 300 para ser vencedor. Não é a quantidade que ocupa uma igreja que se torna soldado, mas aqueles que são perseverantes, aqueles que vigiam, aqueles que amam a Deus, aqueles que estão prontos a guerrear. Amém? Como é que você bebe água, hein? Capítulo 7, versículo 7. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água,
livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, eram numerosos. Olha como eles eram numerosos, hein? Como nuvens e gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar o número dos seus camelos. Era um exército gigantesco. E quantos estavam com Gideão? 300 homens. Mas Deus trouxe o Espírito a Gideão, o Espírito Santo. E o Espírito Santo teve uma revelação, deu uma revelação a Gideão. Sabe qual? Dos 300, ele separou em 3 grupos de 100. E chamou todos eles e falou assim: vocês vão fazer o que eu vou dizer. Dirigido pelo Espírito. A estratégia. Vocês vão com um vaso na mão, os 300. Com uma tocha, e vocês vão enfrentar o inimigo. Nós 300 vamos enfrentar tudo, aquelas milhares de milhares, com esse vaso vazio e com a tocha. Faz o seguinte: esse grupo de 100 vai para aquele lado, esse grupo de 100 vai para aquele lado, e esse grupo de 100 fica aqui comigo. Tudo que eu fizer, vocês fazem igual. E aí cercaram o vale, de noite. De repente, pegou, ele quebrou o vaso vazio. Pá! E os 300 quebraram o vaso vazio. Pá! Fez aquele baita barulho. Os midianitas e todos os outros lá no vale. O que está acontecendo? Porque soou aquele eco. Deus estava com ele, Deus fez fazer um barulho tremendo. Pá! Aí acendeu-se as tochas. Aqueles 300 com as tochas acesas e falaram assim: agora vocês começam a gritar. Os 300 lembram-se de quando caiu o muro de Jericó? E os 300 gritando. Os midianitas e todo o exército de milhares ficaram com medo. Sabe o que Deus fez? Um começou a se matar o outro, começou a se matar o outro, e o povo, os 300 assim só olhando. Começaram a se matar, e outros covardes fugiram. E assim Deus deu vitória a Gideão. 300 homens destruiu um exército gigantesco. O que eu quero dizer com isso? Você é um Gideão, mas ninguém vai pôr lã lá fora hoje à noite. Será que eu sou mesmo? O Senhor me chamou? Você é um Gideão. Você, sozinho, com mais Deus, é tudo. Se você se unir com o seu irmão do seu lado em oração, como tem acontecido na Max Célula, aqui nas quartas-feiras, é todo o poder de Deus. Todo o poder de Deus. Não pense, porque você está numa igreja pequena aos olhos dos homens. Não pense porque você às vezes pode contar com seu filho, ou com 2, 3, 4 irmãos. Você é um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira. Diga lá, bem alto: eu sou um poderoso guerreiro. Amém? E você, mais Deus, é a maioria. Na oração, Deus que diz o seguinte: faz correr 1000 demônios. E 2 pessoas em orações, quantos demônios correm? Quantos? Não fala, quem sabe? 10.000? Quem falou 10.000? Guedes, é isso aí.
Um crente faz correr 1000 demônios. 1000. Mas se você se unir com o segundo crente, na mesma visão, na mesma direção, na mesma comunhão, vocês dois faz fugir 10.000. O que aconteceu aqui? Falou que o número do exército inimigo, só de camelo, não se poderia contar, como não se pode contar areia na praia. Olha o tamanho desse exército. E eram só 300. Deus mandou 32.000, fora. Começou pelos covardes, mas eu quero dizer aqui ninguém é covarde. Nós vamos enfrentar, seja o que for que está, o inimigo que está se levantando contra nós e nossa família. Nós vamos nos levantar como Gideão se levantou. E nós vamos pôr para correr, amém? Amém? Então vamos ficar de pé e vamos pôr esse inimigo a correr. E eles mesmos se matarem. Eles se matarem. E os que não se matarem vai correr. Mas vai sair da tua vida, da tua família. Amém? Nós vamos fazer o seguinte. Se tiver família separada, se une aí com a família, com pessoas da família, e vocês vão orar com o objetivo de destruir esse inimigo, pondo ele debaixo dos seus pés, seja o que for, não importa, né? Tem pessoas que têm situações que estão presas, têm que ser resolvidas, para soltar em nome de Jesus, enfim, famílias perdidas, que ainda estão perdidas, pessoas da família que estão perdidas. Então você vai orar, vai guerrear. Agora você é um Gideão, tá bom? Você é um Gideão. Nós vamos pôr esse inimigo a correr. Eles podem ser numerosos, mas você é muito mais poderoso. Põe uma música de fundo e cada um ore, e não ore baixinho não. Pode orar alto, cada um. Vocês vão orar. E eu declaro que os portões do inferno não prevalecem contra a nossa igreja, contra a igreja de Cristo Jesus. Amém. Jesus se entregou por esta igreja. Ele morreu, ressuscitou e deu a vitória a nós. E todos os demônios estão debaixo dos nossos pés. No nome de Jesus Cristo, profetizo que cada um de nós, cada um desse ministério, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! 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 Glórias a teu santo nome, Jesus. Aleluia. Vira aí para o seu irmão e diga assim: você hoje venceu o teu inimigo. O teu inimigo saiu correndo. E a melhor notícia, ele não volta mais, porque o Deus que você serve está contigo. Amém? Glória a Deus, Senhor, muito obrigado por este culto, pela tua palavra, por o Senhor nos encher da provisão, o Senhor nos encher da tua unção, aonde cada um de nós, junto com o Senhor, somos a maioria. Esta igreja a ti pertence e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.